RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando aí com o nosso Dois Toques final de semana, né? Final de semana de jogo para o Grêmio. O foco do Grêmio é no meio da semana contra o Flamengo aí, decisão, valendo vaga à próxima fase pela Copa do Brasil. O Grêmio depois na sequência também tem a decisão aí pela Libertadores da América. Mas tem domingo aí, é Campeonato Brasileiro. O Grêmio, como tá agindo em todas essas competições aí em função de Copa do Brasil e Libertadores, uma equipe reserva para enfrentar o Vitória. O Internacional na segunda-feira, e uma combinação de resultados aí com derrota do São Paulo, do Flamengo e uma vitória do Inter. O Inter já vai saber os resultados, né? Pode chegar aí à liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter que agora é oficial, embora ainda não oficialmente pela direção, mas o Guerreiro é jogador do Inter, sim, assina o contrato domingo, onde a delegação do Inter estará lá para o jogo contra o Fluminense na segunda-feira, e o jogador chega a Porto Alegre na terça-feira. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo, Paulo Pelaipe, grande Paulo Pelaipe, mais conhecido como PP para os íntimos. Luciano Davi, grande Luciano Davi. E será candidato, pode ser o futuro presidente do Inter, que tem eleição no final do ano. E Darcy Filho, grande homem que é grande Cadu. Bom, você sabe, nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado. Mas vamos para o mundo, levamos o Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais que você tem ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC Dois Toques, no site www.rdctv.com.br e também no Facebook. Aí você manda a sua mensagem, inclusive ela fica passando aí no rodapé da sua televisão. Importante que você também coloque a sua cidade de onde está mandando a sua mensagem. E você também pode usar o nosso WhatsApp pelo número 998-15-9990. 998-15-9990. É importante que você compartilhe o programa também, né? Para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, que estamos há pouco mais de um mês no ar, né? Então você pode levar mais longe para que mais pessoas venham a conhecer a nossa RDC TV. Compartilhando, você fica com o nosso Dois Toques, mas também com toda a nossa programação, uma programação genuinamente gaúcha. São mais de 30 programas com produções locais. Uma TV de estado do Rio Grande do Sul. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Luciano Davi, vamos começar pelo que é assunto desde quando? Desde terça-feira, né? Em relação a essa contratação do Paulo Guerreiro, que agora, até para dizer que oficialmente ela já existe, está concretizada, né? O Inter só não colocou no site ainda, porque o jogador assina no próximo domingo, onde o Inter estará lá no Rio de Janeiro para jogar segunda-feira com o Fluminense, e chegada do jogador na próxima terça-feira. É uma contratação de grandeza, uma contratação de projeção para que o Inter quer, e já projetando inclusive o próximo ano em termos de Libertadores e tudo mais, Luciano? Boa noite, Cadu. Primeiro quero dizer da felicidade de estar participando de bancada tão qualificada aqui do meu lado direito, Darcy Filho, do meu lado esquerdo, Paulo Pelaipe. O compromisso aqui é muito sério. Como diria o filósofo, a modestia impressiona, né? Não, como dizia o Otacílio, espalha que é bom. Cadu, eu vou te dar duas respostas. Uma pelo lado passional, como torcedor, e outra pelo lado racional, como ex-dirigente. Não tem a menor dúvida que no momento que o Internacional está no Campeonato Brasileiro, podendo sim, depois dessa parada que teve da Copa do Mundo, podendo sim atingir, depois de 39 anos, a possibilidade de voltar a ganhar um título brasileiro, acho que é uma contratação muito boa. Um jogador de 34 anos, né? Um jogador que teve alguns probleminhas extra-campo, mas não tem a menor dúvida que a qualidade técnica desse jogador pode sim vir
a fazer uma compensação em termos de resultado muito grande para o Internacional. Agora vai falar aqui, e aí quero deixar muito claro aqui, o Internacional tem que ser campeão brasileiro, o Internacional tem que ter a vaga da Libertadores no ano que vem, e eu acho que esse jogador entra como uma luva se formos analisar por esse prisma. Vou falar agora de uma forma mais racional como ex-dirigente. Vai falar aqui quem trouxe Diego Forlan para o Internacional. Tu passasse uma situação como ela. Mas quem criticaria a tua... E ninguém contestou. Tu trouxeste o jogador que tinha sido escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo. E ainda criou um problema para mim. Que a torcida do Grêmio queria bater em mim porque o Internacional contratou o Forlan e o Grêmio não. Mas agora... Quase apanhei da torcida do Grêmio. Mas essa contratação... Na época, porque o Grêmio não tinha condições financeiras na época para contratar. Essa contratação do Paulo... falou que vocês tinham conversado sobre Mas essa contratação do Paulo Guerreiro também... Tá mexendo contra o lado, é tipo de contratação que mexe com o lado. Não tenho a menor dúvida que contagiou o torcedor colorado. Pode ter certeza que segunda-feira que vem o estádio lota. Vamos torcer para que a gente consiga um resultado positivo. Agora eu vou falar pelo lado racional, como ex-dirigente. O Internacional está demonstrando há um bom tempo já, e inclusive no último jogo, que está com um vestiário fechadíssimo. Um grupo com mais ou menos mesmo nível técnico, todo ele parelho, tanto em termos salariais quanto em termos técnicos, e que vinha crescendo muito dentro do campeonato. Quando eu trouxe o Forlan, eu notei dentro do vestiário do Inter, e olha que era um vestiário de peso, Dagoberto, D'Alessandro, Dátulo, Índio, Bolívar, Kleber, Ney, Guinhazu, saltando os guris da base, Fredinho, Lucas Lima, era um timaço. E mesmo assim a chegada do Forlan deu uma grande desequilibrada no vestiário em função da diferença salarial. Então, se o jogador dá certo, como a gente comentou aqui na abertura do programa, e traz um título para o Internacional, tá pago. Tomara que dê certo, mas racionalmente falando, como ex-dirigente, me preocupa muito a questão financeira do clube, que até 30 dias atrás não tinha condições de fazer um investimento desse porte, porque não tinha dinheiro. Mas o aporte financeiro do Sonda, que sempre foi o homem que... Evidente que... Vai se repetir o que aconteceu numa das gestões que foi acho que a última do Giovani, que eu já não estava mais, eu acho que... Eu não me lembro agora a época, tá? Mas nós tivemos que ceder 10% do passe de 5 jogadores para o Sonda para poder pagar uma dívida para ele. Mas só um pouquinho. Isso, ele não é um investidor, ele é um emprestador de dinheiro. Até porque hoje não pode mais, pela nova lei, não pode nem ter participação. Não diz assim, não diz assim que os clubes... Os clubes ajeitaram. Aí é uma outra coisa, Pelado. Não diz assim, outra coisa. Aí pagam em comissão, pagam em produtividade. É a mesma coisa. Aí é uma outra coisa. O Grêmio trouxe... Legalmente não pode mais. O Grêmio, quando trouxe o Arthur era 65% do Grêmio e 35% dos investidores do clube, do Vila Nova e dava 100%. Quando o Grêmio vendeu o Arthur, o investidor do Grêmio, que é um grande gremista, tinha 20% do Arthur, que é o Rigo. E o Grêmio tinha 60%, o investidor do Grêmio, que também faz o mesmo investimento por ser gremista, né, como o Sonda faz, mas ele bota o dinheiro dele, mas não dá. Não, mas é evidente. O Sonda não dá o dinheiro para o Internacional. Claro que não. Não, porque essa semana... Nós precisamos acabar com esse negócio. Aí que tá. Nós precisamos acabar com o nome do investidor. Com todo o respeito que me merece, um dos maiores empresários do Brasil, e não sei se da América ou do mundo, mas do Brasil com toda a segurança, foi conselheiro do Grêmio, Jorge Gerdau. Sim. Ele não investia, ele emprestava dinheiro para o Grêmio, tanto que cobrou na justiça do Grêmio. Então, esta conversinha de investimento, pro seu amiguinho aqui, nenhuma chance. Não, claro que não. Nenhuma chance. É negocinho feito. São gremistas, são colorados, aqui, mas eles emprestam, mas recebem. Este caso do Internacional com o Sonda é para ser pago com o dinheiro do Alisson. O dinheiro do Alisson vai entrar pingadinho, não vai entrar tudo de uma vez só. E esse aí, daí, será pago. Não tenha dúvida. Por mais uma outra coisa, numa relação contratual, né? O Pelaipe está aqui do meu lado, pode me corrigir se eu estiver errado. Salário e luva são expressões distintas, mas
Se for analisar, é tudo a mesma coisa. E você paga o custo. Tudo a mesma coisa. E o custo, os impostos, você paga um imposto sobre o salário na carteira e sobre a imagem ou sobre as luvas. A parte trabalhista que fica no salário. Depende de valores. Quando está na carteira é 27,5 que me chama... quando é 14,15 de acordo com os impostos que a cidade onde o jogador, o atleta tem a sua empresa, paga. Mas agora, só para dizer o seguinte, o Internacional não anunciou o Guerreiro ainda, porque o Guerreiro não pode ser anunciado. Sim, tem contrato até hoje. Até às 23 horas e 59 minutos de hoje, ele é jogador do Flamengo. E por que não assinou o contrato, né? E não, o contrato será assinado no Rio de Janeiro, onde o Internacional está lá nesse final de semana. Tu pode ter certeza que se não tem um contrato assinado, e o Davi tem essa experiência, mas um pré-contrato já, se está contratado, que eu também acho que é uma grande contratação que o Internacional está fazendo. Uma grande contratação. É uma grande contratação. No Brasil tem 2 noves no Brasil. Tem 2 noves no Brasil, tem. Um joga no Palmeiras e outro jogava no Flamengo. É o Borja e o Guerreiro. Mas tem uma coisa que me chama a atenção se a imprensa elogia o Ricardo Oliveira, Darcy, que tem 38 anos, não pode criticar o Guerreiro porque tem 34, entende? O Jeromel tem 33, só pra ficar os caras... Só um pouquinho. O que me chama a atenção... Forlan tinha 33. O que me chama a atenção... Mas o Forlan eu discordei na época da contratação, porque ele veio para cá 2 anos depois de ter sido escolhido melhor, já tinham passado 2 anos. O que me chama a atenção nessa contratação de hoje é a seguinte: o Flamengo é um fenômeno. Ganhou uma Copa do Brasil... com o Paulo Pelaipe de diretor executivo, chegou numa situação lá, mudou, arrumou, foi campeão da Copa do Brasil. Pelo Flamengo passaram os seguintes atacantes. Brocador. É esse que está no Grêmio aí? Sim. Que o Sport está querendo e o Grêmio diz que só aceita negociar se for olho no olho. Esse em 2013 fez 38 gols na temporada. Mas eu quero entender. O Flamengo já teve como atacante Brocador, Damião, Marcelo Cirino e agora o Guerreiro. Vem todo mundo pra cá e esses caras não dão certo no Flamengo, que é o maior time do mundo. Como expressão, como torcida, ele tá com... Eu não tô entendendo. No Flamengo não deu certo. O maior ataque foi considerado da época. Sávio, Romário e Edmundo. Nós estamos falando de uma época diferente. Hoje, se nós vamos entrar para essa, eu vou te dizer, olha, a melhor seleção do mundo do Brasil foi a de 70, depois a de 82 e não ganhou o Campeonato do Mundo. Tinha os melhores jogadores. Eu digo que nós temos que olhar por outro lado. O Flamengo teve todos esses atacantes e nenhum ficou lá. E o detalhe, mandou para o Internacional todos eles, com exceção do Brocador. O Brocador, o Flamengo comprou ele por R$900 mil, nós compramos ele em 2013 do Mojimirim, e vendemos por 7 milhões de euros para o mundo árabe. Esse lateral direito do Flamengo que está jogando hoje não foi para lá na tua época também? Quem? Como é o nome do lateral direito? Rodinei? Não, foi já com o Rodrigo Caetano. Ele era da Ponte Preta. Ele foi um jogador que se destacou na Ponte Preta, até foi anunciado pelo Grêmio, na época, lembra disso? O Grêmio tinha anunciado o Rodinei. Já era o Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano levou ele para a Ponte Preta. Que é a melhor contratação do Internacional. Não, sem sombra de dúvida. Por exemplo, o Jorge Machado não negociava com o Internacional. Os empresários não negociavam mais com o Internacional. Vocês sabiam disso? O Jorge Machado tinha uma dívida da direção anterior e essa direção disse, olha, eu não vou pagar isso aí. Aí o Rodrigo Caetano chegou e disse, não, é o seguinte, vamos pagar os empresários pendentes aí para poder fazer negócio. E em seguida já veio o primeiro negócio. Mas só tem um detalhe, o Darcy. Não tem comparação. O Jorge Macedo é um dirigente de futebol amador. Sim. Para futebol amador. Que eu sempre fiz, um excelente. Trabalhou com ele 5 anos. Ele é um excelente dirigente de futebol amador. É isso aí. No futebol amador. É isso aí. Agora, ele foi no isso. Fluminense, ficou 8 meses, não deu certo. Ele foi no Internacional. 2 vezes. Montou aquela equipe, porque todo mundo disse que o Internacional caiu o time do Pellegrini. Mas o Pellegrini era o vice-futebol, mas o diretor executivo do Internacional que montou o time que caiu para a segunda divisão foi o Jorge Macedo, que era o executivo do Pellegrini. Que sempre fez um belíssimo trabalho na base. E aí botaram como captador e tal, e aí subiu. E agora estava mal de novo. Essa melhora do Internacional, evidentemente que o grande mérito é do Odair, né? Para jogar é do Odair.
Mas passou a ter a participação também do Rodrigo Caetano. Não tem a menor dúvida. Mas você não viu Tem uma a menor entrevista? dúvida. Você não viu a entrevista do Nico Lopes? Não estava aqui, eu estava em São Paulo, mas li os jornais de Porto Alegre. O Nico Lopes disse que depois que teve uma conversa com o diretor executivo do Internacional, que foi o Rodrigo Caetano, a vida dele mudou. Porque alguma coisa aconteceu, tiveram alguma conversa. Experiência de vestiário, né, Pelé? Exatamente. Algumas coisas ficam muito claras. O ano passado, o D'Alessandro disse, não, o Inter melhorou a partir do Damião, mas o que é isso? O Damião nem jogava. Foi preciso chegar um dirigente aí e mudar esse caso. Não, o D'Alessandro, aliás, o D'Alessandro, isso é um problema para ti, tá dando palpite também sobre a eleição no Internacional. Verdade. Então, tu não tem o apoio dele, né? Com certeza. Sabe? Então, aí chegou um dirigente. Ele disse que não joga. Chegou um dirigente aí e disse assim, não. Na realidade, desculpa, eu vou ser obrigado a responder o Paulo Pelé, porque senão vai me atravessar aí. Na realidade é o seguinte, a relação política com a relação de funcionário, a relação de patrão com a relação de funcionário, ela tem que ser totalmente diferente, né? Vamos deixar claro. Mesmo que nós não sejamos profissionais contratados, mas nós somos a paixão do clube, nós temos cargos políticos, e essa relação ela tem que ser diferenciada e tem que ser respeitada. Luciano, só tem um detalhe que eu acho que é importante. Desculpa, no sul aqui, o Grêmio talvez tenha sido o precursor depois do Internacional, mas por ali, o Grêmio lá, o patrono, o presidente da época, o Fernando Kreff, trouxe Antônio Carlos Veardi para ser gerente de futebol do Grêmio. Isso. Supervisor de futebol. Depois o Internacional tinha também um supervisor de futebol que todo mundo respeitava, que era o Carlos Duran, seu Carlos Duran. Isso. Então, hoje, o diretor executivo, que agora ganhou esse nome pomposo, não deixa de ser um supervisor, como foi o Antônio Carlos Veardi, como foi o seu Carlos Duran. Mas Kleber Furtado, e outros pelo Brasil afora, entendeu? Só que eu não entendo que o diretor executivo deva mandar no time de futebol. Eu sou diretor executivo. Não, claro que não. Porque quem tem que falar pelo clube não é o diretor executivo. Isso mesmo, perfeito. O diretor executivo tem que comandar o vestiário e tem que executar uma política de futebol do vice-presidente de futebol e do presidente. O clube tem que ter quem na hora de falar, eu vejo assim, alguns clubes estão acéfalos e os presidentes de alguns clubes no futebol brasileiro procuram colocar o diretor executivo, não o diretor que conheça futebol, mas sim escudos para se protegerem, para dizer que, olha, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Há uma lacuna nos departamentos de futebol dos clubes, por exemplo, que basta chegar um dirigente competente, ele entra e ocupa um lugar. Você chega no clube, você ocupa o lugar, porque você é expansivo, você é competente, você conhece, você fala. No Grêmio, por exemplo, esse é o caso do Rodrigo Caetano. Chegou no Internacional, ocupou o lugar que estava vago. Estava vago o lugar. É verdade. Aí, no Grêmio, trouxeram porque tinha saído um que fazia muito negócio, falava demais. Que era o Rui Costa, que depois foi substituído pelo Chávari, que falava demais, mais do que tinha que falar. Aí trouxeram com a seguinte situação: este chegará e não dará entrevista. Então teve um vice-presidente que falou: isso não vai falar porque ele chega para apenas trabalhar com... Não durou um mês. Hoje ele dá mais entrevista. Por quê? Porque ele está lá todo dia, toda hora, competente. Ele sabe ocupar os espaços que os outros não sabem. E não fala bobagem. O cara chega lá e fala tecnicamente sobre as coisas e diz e acabou. E essa negociação foi decisiva, né? A participação do Rodrigo Caetano. Foi. Até porque agora... porque ele conhecia os amigos e os inimigos. Houve até uma tentativa com o futebol árabe. E o jogador trabalhou com ele dentro do Flamengo e sempre tem uma referência. Por exemplo, o Elias, quando veio pro Flamengo, ele veio pro Flamengo porque me conhecia. Por quê? Porque ele já era para ter vindo pro Grêmio em 2008, mas como eu saí do Grêmio em março e assumiu um diretor que disse que como a negociação era comigo, que ele não queria, não sabia que era o Elias, que estava na Ponte Preta, e tá aí, o Rodrigo Caetano tá vivo, tá em Porto Alegre, testemunha. O Rodrigo Caetano tinha se reunido com o pai do Elias para trazer o Elias pro Grêmio, na época. Aí assumiu, eu saí do Grêmio, assumi um... Que ano isso? 2008. 2008. Abril então, de 2008. Uma outra história, tá? Então, aí, o que aconteceu? Não quiseram. Aí o Elias foi pro Corinthians.
E aí, quando teve a oportunidade, o Elias veio pro Flamengo em 2013, né? A gente Ali tu, lembra do ali valor? tu não era diretor executivo ainda, ali tu era vice-presidente do clube. Pô, Pelaipe. foi ali que eu saí para ser executivo. Faz Exatamente. 10 anos que eu sou executivo. Pelaipe, tu lembra do valor Entendeu? do Elias naquela época? Era um R$1 valor milhão baixíssimo. R$1 milhão. É. A negociação estava sendo tratada salário? na base... 100 mil, 100 e um pouquinho ali. Eu me lembro desse histórico dentro do Internacional, o Giovani de vice de futebol querendo trazer o Elias também nessa época. E o Vitória disse que não sabia quem era e nós não dissemos. Mas acontece isso, entendeu? E aí o jogador foi pro Corinthians. E aí você sabe quem foi o Elias, né? Agora depois eles conheceram quem era o Elias. Sim. Internacional com esse ataque que passa a ter aí com o Paulo Guerreiro, Nico Lopes e o Potker, é candidato, passa a ser, pelo atual momento, né? E pela tabela, o Inter que pode, inclusive, dependendo de uma combinação de resultados aí, acabar, inclusive, na liderança do Campeonato Brasileiro. O Davi, Cadu e Darcy. O Internacional, ele vai dar um upgrade com esse atleta. Vai passar de turma. Esse jogador é um jogador de outra turma. Eu diria que o Internacional hoje volta à sua turma, a turma dos grandes. Mas não, o Internacional é grande. Sempre foi, grande. Tudo bem. Não estou dizendo, estou falando Volta em a ter clube. desempenho Eu não digno. estou falando em clube. Volta a ter desempenho digno. E de uma contratação arrojada. Eu vou dar um exemplo. O Extremamente Internacional arrojado. está a 3 pontos da liderança. Ninguém falava do Internacional. Assim, falavam no Rio e São Paulo. Estou falando nisso. Aqui fala que é Grêmio Internacional e Grêmio. Mas eu estou em São Paulo. Eu não acreditava. Eu moro em São Paulo. A própria direção, né? Porque esse negócio aqui, Da pode ter Alessandro, que é o certeza, maior representante do clube, esse negócio aqui, ninguém não começou terça-feira. É que terça-feira, na entrevista, na segunda-feira à noite, na entrevista pós-jogo que o vice-presidente de futebol internacional deu, ele acenou com essa possibilidade. Aí ficou claro. Não negou. Não negou. E a imprensa. Claro. Mas isso aí eu tenho certeza que o Rodrigo Caetano está tratando isso aí há mais de 30 dias. Não tem a menor dúvida que o Rodrigo Caetano tá para construir uma contratação dessa, o Darcy, daqueles repórteres que ficava atrás da coluna, ouvindo, e sempre fazendo aquelas perguntas pra gente, deixava o cara... mas é verdade, sabe, também foi assim, vocês eram bem informados, é um outro tipo de empresa. Então, essa contratação, ela está no mínimo aos 30 dias que o Internacional vem amadurecendo ela. Até antes da viagem do presidente Medeiros, a tua ida à Rússia. Exatamente, mas pode ter certeza... O próprio Melo já tinha confirmado que houve uma tentativa do Internacional em relação a esse jogador, a questão de dois... Quando ele e o Marcelo foram vice-presidente de futebol, que o Marcelo era o presidente e ele era o diretor de futebol. Tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, pode ter certeza que quem trouxe essa semente para dentro do Internacional, do vestiário internacional, da diretoria internacional, foi o Rodrigo. O Rodrigo deve ter dito, olha, porque o Guerreiro não está satisfeito. Desde que houve o problema do doping lá, que ele foi suspenso, o Flamengo suspendeu o salário. O Flamengo não deu, o jogador fez toda a sua defesa por conta própria e pelos seus empresários. Então, eu tenho certeza que o Rodrigo deve ter dito, esse jogador não está satisfeito lá. O Damião está com um problema, não está podendo jogar, todo mundo sabe. E que não é jogador do Internacional, é emprestado jogador do Santos e só até o final do ano. Acho que não renova. Mas claro, agora não renova, né? Que é um jogador caro também, entendeu? Internacional foi para a luta. Mas eu digo o seguinte, o Internacional é candidato, para isso que eu quero dizer, é candidato porque o Internacional tem uma das melhores defesas do futebol brasileiro. Verdade. Eu não acreditava quando o Internacional ia trazer o Moledo, eu lendo assim, eu estava dizendo... Eu fui muito crítico em relação a isso. Então eu vou dizer o que eu não conhecia. Mas o Moledo, só não com ele, mas em relação ao Cuesta. O Cuesta acabou crescendo também. Por causa da companhia. Eu ia dizer isso, tá? Tu jogar do lado do Léo Ortiz é um absurdo. Aí não tem zagueiro que jogue. Eu não conhecia. Eu não conhecia tanto o Cuesta, mas o Moledo foi lançado em 2012. Na nossa gestão, quando nós estávamos lá no futebol, e nós tínhamos Índio Bolívar e estava aparecendo o Moledo, aí nós trouxemos o Juan. Porque o Moledo era um zagueiro de vitalidade, forte, né? Lembra que ele ainda tinha uma característica de pegar a bola e sair para o ataque? De uma impulsão muito boa. E o Juan, um zagueiro mais técnico, né?
No Moledo eu acreditava, apesar de ter tido várias lesões, né? A gente já tinha um outro Tu histórico. acreditava agora? Acreditava. Não, mas Tanto que eu falei isso na imprensa. Era a terceira passagem. É a terceira passagem. Mas eu acreditava, eu comentava que ele jogar o que jogou em 2012 é um baita zagueiro. Não, quanto à condição dele como jogador não se discutia, mas pelas condições atuais dele. Ele passou 6 meses fazendo tratamento internacional, mas o internacional viu. Agora tu vai concordar que talvez ele esteja hoje jogando mais, Darcy, que jogou em 2012. Claro, mais experiente, né? Tá mais jogando, é a mesma coisa do Joromel do Grêmio, quando chegou o Claudicante aqui, aquilo, mas se tornou esse zagueiro. Quando tu coloca o Dourado mais preso atrás, sem querer sair jogando para ele fazer o que ele não sabe fazer. Exatamente. Tem que fazer o que ele sabe, que é defender. E todo mundo cresce. Cresce. Todo mundo cresce. Há jogadores que, se eles cumprirem as suas funções, quem jogar ao lado deles vai jogar bem sempre. Nós vimos o Palmeiras ontem. O Filipão chegou e disse, tu não vai sair daqui da frente do zague. O Felipe Melo foi outro Felipe Melo ontem. Parou de se fazer loucura, de sair pra direita, pra esquerda. É o treinador, eu vi falando do Grêmio, tinha um atacante aí chamado Jonas. Jones ou Jonas? Jonas. O Jonas... Aí o Borges jogou, o André Lima jogava, todo mundo jogava uma barbaridade. O Jonas... Aí o Jonas foi embora, os caras lá nenhum jogou mais nada, estão por aí. E o Grêmio não foi campeão em 2008 do Brasileiro porque emprestou o Jonas para a Portuguesa para trazer o Morales. Lembra disso? Só Darcy, aproveitando ali, faça que nem o Paulo Bizarro, vá mandando a sua mensagem aí também, que a gente fica passando no rodapé. Marque a sua cidade, olha, e faz abraço para todos. Com esse frio, pago o café ao Darcy amanhã no shopping. Que normalmente ele frequenta. Claro, se todos também quiserem, estão convidados. Tá aí, Darcy? Então vamos lá. Tem lá o Ibajara lá dizendo que o Guerreiro é o segundo Forlão. Eu não concordo com o Ibajara. Todo o respeito, Ibajara. Deixa eu comentar uma outra coisa. Porque faça que nem o Ibajara, faça que nem o Paulo, né? Mande a sua mensagem aí, e aí você estará sendo a sua referência aí no nosso Facebook. Você nos assiste ao vivo também pelo nosso Twitter, #RDC2Toques, pelo nosso site www.rdctv.com.br, no nosso Facebook, aí que você manda a sua mensagem, sua crítica, enfim, né? Participando, fazendo o programa conosco também. E pelo WhatsApp, o 998-159990. Tu tivesse um questionamento com relação ao ataque do Internacional. Nós temos que lembrar uma coisa, né? O Nico Lopes, o que tem gente que já está dizendo que passa a ser o melhor ataque do Brasil. O Nico Lopes, exagero? O que tá jogando, eu ainda acho que o Potker tem que encaixar mais um pouquinho, tá? Eu não sei se é por posicionamento. Mas tu acha que dessa maneira ele vai acabar jogando na função que ele se destacou exatamente na Ponte Preta? Aí pode ser, tá? Mas o Nico Lopes está cumprindo uma função que eu me lembro que eu comentei no retorno da Copa, ele teve uma evolução absurda. E aí um dia me perguntaram no jogo se era para entrar D'Alessandro ou Rossi. Eu falei, independente do D'Alessandro ou Rossi nesse momento, quem não tem que sair desse time chama-se Nico Lopes. Está fazendo um trabalho espetacular na função que está sendo pedida por ele. Bom, até se especulou hoje, a informação foi essa, de que inclusive o Paulo Guerreiro teria recebido uma proposta para que atuasse no futebol árabe. E o Rodrigo Caetano também foi decisivo nessa chegada de última hora do futebol árabe, né? Ele foi decisivo. E também a participação, porque quem gere essa carreira do jogador é a mesma empresa que é o Bruno Paiva, é o filho do mesma Mário empresa Sérgio. Que trouxe o Zeca, o Internacional, e também o Iago, também, quem administra a carreira do Iago. Isso aí também facilita. É o Bruno Paiva, que é filho do nosso querido falecido Mário Sérgio, é o Bruno Paiva, que é uma empresa muito forte. O Scarpa é dele, tem vários jogadores importantes aí do futebol brasileiro. E ele já tem uma relação, isso tudo pesa, já existe uma relação de confiança com o diretor do Internacional. Eles sabem que o Internacional é um time que voltou a pagar em dia, não está atrasando, voltou no tempo lá do Davi. O Internacional manteve, porque o Internacional saiu dos trilhos nos últimos 2 anos. E uma coisa que é importantíssima, que atrasou salário, atrasava a luva, uma coisa que é atrasava a imagem, entendeu? Mas agora não, agora voltou de novo, né? E o pessoal, sabe que isso aí tem muita credibilidade no jogador. Quem está dirigindo o clube
Sabe que as pessoas, o presidente internacional é um presidente sério, uma pessoa séria, correta, e as pessoas sabem que vão receber aquilo que vai ser prometido a eles. Eu acho que o Luciano fez, essa é a grande referência, né? É o vestiário fechado, e essa foi a referência que o Luciano fez na abertura. O que é vestiário fechado? Para um pouquinho. Me explique Grupo o que unido. é. Grupo unido. Não, tudo bem, eu quero saber o que é vestiário fechado. E essa questão que é que eu sou perguntador, entendeu? Não, mas vamos lá, Darcy. Vestiário fechado. O que é vestiário fechado? Vou te dar a minha visão exatamente. sobre essa nomenclatura. Se tiver um jogador dentro do vestiário que estiver insatisfeito pessoalmente com alguma coisa sobre o clube, a coisa desanda por completo. Principalmente se ele for uma grande liderança. No caso do Internacional, o Internacional tem hoje dentro do vestiário um executivo que está sendo extremamente respeitado e que o jogador enxerga a diferença de um nível para outro, assim como enxerga a diferença da evolução de um treinador. Jogador de futebol, na terceira, quarta partida, já sabe se o treinador é bom ou não. Vamos deixar isso claro. Na terceira, quarta partida, ele já sabe se o cara tem a leitura. Jogador e dirigente. Não, o treinador e dirigente. Se ele olhar e ver que o dirigente não sabe nada. E aí tu pega o Internacional da última partida, tá? Um Internacional vibrante, um Internacional com todos os jogadores pegando junto. E no final do jogo, o que torna essa simbologia um pouco mais forte, a vibração do Internacional por ter ganhado aquela partida, com todos aqueles percalços. Isso é vestiário fechado. O que me preocupa e aí eu falo, até os jogadores banco quem teve essa experiência em 2012 com relação à zona de conforto, tá falando um cara aqui que teve essa experiência frustrante, que é um jogador com um salário muito alto. Mas para aí, Luciano. Que foge do nível dos outros jogadores. Se eu tô um time em condições de chegar a um título, me tornando favorito. Se o grupo recebe um jogador nessas até a contratação, mas vai te dar mais capacidade, mais condições. Eu tô falando até a contratação. Vamos esperar umas 5, 6, 10 rodadas para ver qual vai ser o retorno. Mas vai depender dele, do próprio jogador. Mas aí que tá, aí que eu tô te falando do vestiário, entendeu? O próprio jogador enxerga se o cara vai somar ou não vai somar. O grupo que tá ali dentro enxerga se vai somar ou não vai somar. Não tem a menor dúvida que eu acho que esse grupo estava precisando, no entendimento deles, até na visão dos jogadores, estava precisando de um jogador como esse. Um jogador como esse, o próprio adversário passa a ver de maneira diferente. Não tem menor dúvida. Vestiário fechado é salário no dia. Isso é óbvio. Só um minutinho. Terminar a frase. E bicho igual para todo mundo. Não pode ter bicho a maior para ninguém. Aí, velho, você fecha qualquer vestiário. Porque se não for assim... Tem bicho diferenciado? Se tu entra pelo número de jogos que tu participa. E a produtividade. Não, mas aí tu tem que botar todo mundo para jogar. É por isso que levam 23 jogadores. É por isso que entra um jogador aos 44. Mas que absurdo, o treinador... Isso aí no produto final vai dar um bichinho completo lá no fim do campeonato. Essas coisinhas assim que faz... É que quem não conhece vestiário fica nessa de que... Olha, botou no fim, isso é um absurdo. Não é absurdo, velho. Isso aí faz parte do acerto financeiro, faz parte como treinador, tem o domínio, gerencia o vestiário. Tem coisas que são bem fáceis de identificar. Isto é vestiário fechado. Então, tratamento, por quê? Quem não entra fica no banco de reservas. Fica mais de um jogo, ele torce contra. Não, tem um detalhe. Ele torce contra. Mas aí entra o dirigente. Mas aí entra o dirigente. E outra coisa, Darcy, até quem não joga hoje, por exemplo, seleciona 23, você tem 32 jogadores, os 9 que não vão também entram no rateio das premiações. Sim. Isso aqui é... Só que tem uns que ganham mais. É por isso que quando tu tá no departamento médico, tu tá no bicho integral. Tem algumas coisinhas assim que são... Só um pouquinho. Eu quero só complementar o que o Darcy tá falando, que eu concordo, mas eu acho que eu vou somar o que tu tá falando. Perfeito. Um jogador que ganha um salário de 1 milhão, para 10 jogadores que ganham um salário de 200 mil, quando começa a atrasar ou a imagem, ou propriamente dito o salário, de quem é a culpa maior? Aquele ganha mais. Aí vai, tu toma a bola, decide tu. Vestiário fechado é salário em dia, não tem a menor dúvida. Toma, decide tu, a bola é tua. Isso, passa a bola pra ele. Isso aí tem outro nome.
Você tem um negócio chamado, que falam muito em planejamento estratégico. Como é que tu vai num planejamento estratégico, tu vai contratar um cara pagando 1 milhão para um e 50 mil para outro? Não existe. Não existe. No futebol é assim. O jogador vale pela produção que tem. Não adianta. Mas e vamos entendeu? Tu não pode combinar. pagar pro Potter o que o Guerreiro já fez, ou o que o D'Alessandro já fez. Cada um tem equivalências no futebol que os outros jogadores respeitam. Eles mesmos sabem Eles disso. sabem Eles sabem disso. respeitam. Agora, se existe problema, o que não pode acontecer. Exatamente. Você falou em certo onde você faz a revisão do seu carro, lá na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, faz a revisão e aproveita, como sempre, as promoções que você encontra sempre lá para troca de pneus. Avenida Ceará, 1055. Não tem razão nenhuma para você andar com pneu careca, pneu desgastado. Agora, se você está ficando careca, acho que não tem solução, tem sim micropigmentação capilar. Clínica VS, avaliação gratuita, é só você agendar, 3012-6778. Não vai deixar de fazer o procedimento, pode pagar em 10 vezes no cartão Banrisul. Para você ter uma melhor ideia, é só você acessar o site www.vanessa.com.br. Nosso dois toques também para Amarimon Advogados Associados. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando com o Grêmio, né? O Grêmio está aí, olha, tem decisão na próximo meio de semana, na outra também, mas tem domingo, o Vitória na Arena, e o Grêmio não pode se distanciar, né? O Grêmio está aí, é o quarto colocado e tem que se manter também, porque quer ou não, o Grêmio também é um dos favoritos e briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. H 21h39, estamos de volta com o nosso dois toques, hoje com Paulo Pelaipe, Luciano Davi e Darcy Filho. Você tem aí, nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, mas também através das nossas plataformas digitais que você tem ao vivo, né? Tanto no Twitter como no site, no Facebook, nosso Twitter, #RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br e no Facebook você também. Aí você manda sua mensagem, vai compartilhando. É importante que você compartilhe também, né? Todas as plataformas digitais para que mais pessoas aí acompanhem o nosso dois toques, toda a programação da nossa RDC TV. E mande a sua mensagem. Mandando a sua mensagem, ela estará rolando aí no rodapé do seu televisor. Nosso dois toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. Compre e confira pelo site, né? Ou direto no Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidolb. A Baidolb é tudo na linha automotiva. Você tem aí multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões, você tem câmeras de segurança, home theaters, casa inteligente, 2 endereços aqui em Porto Alegre, Benjamin Constant 1315 e Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR. O pessoal aí de fora de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, você confere pelo site da Baidolb. Também para a Multissom, essa em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, qualquer cidade de Santa Catarina, sempre uma loja bem pertinho de você, aproveita as promoções e confira as promoções e compre através do Crédito Fácil da Multissom, que você paga em 15 vezes no Crédito Fácil da Multissom. Bom, o Grêmio mantém a estratégia aquela do Renato, ou seja, poupar jogadores do Campeonato Brasileiro, foco principal em termos de Copa do Brasil e Libertadores da América. Agora, aquela derrota do Flamengo para o Cruzeiro, que agora volta a se enfrentar. Olha o comentário, Cadu, o Inter joga segunda-feira, foi dito aí com o Fluminense, né? 8 horas, 20 horas. A exemplo do que o Flamengo vai com tanque cheio, como se diz na gíria, né? Contra o Cruzeiro. Agora vai vir. Vai com os reservas. Vai Flamengo? Poupar, não era essa informação que se tinha. Não, o Flamengo vai poupar jogador. Não era essa informação que se tinha. Vai poupar jogador. Porque o Flamengo, ou seja, já deu adeus à Libertadores. Tá indo pelo ralo. Ainda não, mas tá indo pelo ralo. Tem 90 minutos, tá muito difícil. Mas futebol a gente já viu tanta coisa. Depois de ganhar um jogo com 7, 2 pênaltis contra, mas tu tem 3 competições. 7, tu tá vendo uma que tu vai pelo ralo. Tu tá vendo que 2 tu tem condições de chegar.
Essa é uma outra grande vantagem que o Internacional tem com relação a esses times que estão participando de 3 competições, né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. jogo O Internacional está focado só no Brasileiro, é isso aí. Joga um jogo por semana, recupera o jogador. Internacional e Atlético. Não, mas o time do Atlético é fraco. Eu vou te dizer um negócio, tio. O time último jogo que eu vi... O time do Atlético perdeu muito jogador, é fraco. né? E a reposição... A reposição do Atlético, o time baixou muito de qualidade, o time do Atlético. O Flamengo deve jogar com os reservas contra o Grêmio, contra o Cruzeiro no domingo. O Cruzeiro vai jogar os reservas também. O Cruzeiro tem treinador, né? Vamos combinar. Pô, que deu um banho. O Cruzeiro tem treinador. O Mano Menezes é um ótimo treinador. Ele é capaz de desequilibrar Só que no Internacional que ele não tinha qualificação para assumir o Internacional. Segundo Vitória Pífero. Exatamente. Mas foi dito por ele mesmo. Ele foi dito por ele mesmo. Quando tivesse o presidente Vitória, jamais. Mas por quê? Não, mas ele disse depois que o Vitória falou. Ele deu uma resposta. Primeiro falou o Vitória. Depois ele falou. Que era um treinador que não tinha qualificação para treinar o Internacional. E vamos deixar claro que a origem do Mano Menezes foi nas categorias de base do Internacional. Uma razão a mais para o Vitória não dizer isso. Na gestão do Fernando Miranda. Saiu no primeiro ano de gestão do Fernando Carvalho. Uma razão a mais. Não assumiu. Quando ia assumir, foi demitido e entrou o Lisca. Isso e mesmo. aí ele foi Lisca e Guto Ferreira. Aí ele foi pro Juventude. Bom, mas eu acho que o resultado do Cruzeiro pro Flamengo foi ruim pro Grêmio. Não, mas é evidente. Porque o Flamengo vai jogar tudo quarta-feira, Copa do Brasil. Vai vir com tudo pra cima do Grêmio. Vai vir com tudo. Agora, o Grêmio também não pode, e isso dá pra considerar, o futebol não tem mais jogo jogado, né? Mas esse jogo contra a Vitória, mesmo com o time reserva, é time para 3 pontos, porque o Grêmio não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda atiça mais essa participação no Grêmio do Campeonato Brasileiro se o Internacional subindo na tabela. Sim. Aí o Grêmio vai passar a ter mais cuidados também com o Campeonato Brasileiro. E como eu vejo... E isso já começa segunda-feira, né? O Internacional ganhando segunda-feira, como eu leio... Tá no topo. Como eu leio o Futebol Sem Off do Darcy Filho, o Darcy acha que o Grêmio... Eu acho que o Grêmio passa pelo Flamengo. Essa é Não, mas o jogo está aberto, tem todas as condições, né? Tem todas as condições para isso. Essa é a opinião. Eu acho por uma razão simples. Já está escrito lá no Futebol Sem Off. Tá escrito, porque a Copa do Brasil não é gol qualificado. Não. O gol qualificado que ajudou o Grêmio na Argentina fica indiferente aqui para o jogo do Copa Brasil. do Brasil, exatamente. E quando os grandes se encontram, tudo é possível acontecer. Ou seja, aí é aquela questão. O Flamengo vai tomar a iniciativa do jogo. Vai tomar Maracanã lotado, né? Precisando vencer. Outra coisa, o Flamengo com uma pressão grande depois de... O Flamengo tomou 2 porradas, Cadu, na quarta-feira do jogo contra o Cruzeiro. 2-0, que com gol qualificado, como é difícil, né? Os companheiros aqui da mesa sabem que é difícil. E segundo, cobrou R$180 o ingresso e tinha 40 e poucas mil pessoas. Esse jogo de quarta-feira, tenho certeza que o Flamengo vai baixar o ingresso. Já falou. Os próximos 3 jogos já vão ser... Vai fazer promoção. Esse é o jogo de saber se o vestiário está fechado ou não. Esse é o jogo do vestiário. Saber se o vestiário está fechado. Esse jogo é o jogo. Bom, logo na sequência, no nosso Dois Toques, você tem o jornal da RDC, né? Aí você tem todas as informações, fica atualizado de tudo o que aconteceu. E a Fabiane Flores está aqui para exatamente nos chamar, né? Do que teremos e as manchetes no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Boa noite a você que está aí em casa já acompanhando aqui o programa Dois Toques. E fique ligado porque logo após o programa Dois Toques começa o jornal da RDC. E hoje nós vamos falar que os ônibus de Novo Hamburgo não circularam hoje em boa parte do dia, mas ali para tarde, alguns até voltaram porque eles descumpriram uma ordem judicial. Também vamos falar que a Central Única dos Trabalhadores realizou protestos em todo o país, hoje que foi o dia do basta. E temos aí um exemplo da tecnologia em serviço da cidadania. Olha que legal. O Tribunal de Justiça Gaúcho lançou aplicativo que agiliza a adoção de crianças e também de adolescentes, que a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? E falando em adoção, já que estamos aí nas vésperas dos Dias dos Pais, você vai conhecer a história de 2 irmãos adolescentes as vidas mudaram após o processo de adoção. Uma história muito bonita que você não pode perder no jornal da RDC
logo mais às 10 horas da noite. É isso aí, Cadu. Obrigado, Fabiano. Então, na sequência, o nosso Dois Toques, um jornal da RDC, e logo depois Cruzando as Conversas. Então, essas e outras mais informações também você terá no jornal da RDC. Quero aproveitar e mandar um abraço para a turma da CUT, que está fazendo protesto num período que o cara tem que votar. O protesto é o voto, não é essa esculhambação que os caras fazem na rua. Um abraço para a turma da CUT aí, que é muito inteligente. Pararam o trânsito todo hoje. Muito inteligente. Inteligente é quando você escolhe o banco certo. Aí é o Banrisul, um banco que lhe oferece diversos produtos, entre eles o crédito simples Banrisul, é capital de giro facilitado com condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Nosso Dois Toques para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida para o último bloco do nosso Dois Toques. Gente, 1h50, estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Paulo Pelaipe, Luciano Davi e Darcy Filho. Você tem aí os nossos meios de comunicação para você participar, né? Mande sua mensagem pelo Facebook, aí a sua mensagem está lá passando aí no rodapé da sua televisão. Nosso Dois Toques para a Village, serviços contábeis, é só você acessar o site da Village e tornar um cliente lá da Village. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial São José, que subiu esse ano para Série C do Campeonato Brasileiro. E também para a Melhor Público, que é o melhor e mais completo guia da cidade de Porto Alegre. Mas eu dizia que você nos tem ao vivo aí para o mundo inteiro através das nossas plataformas digitais, no nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site, né? www.rdctv.com.br e o nosso Facebook. Você manda a sua mensagem, vai mandando a sua mensagem aí para que você possa ter aí, né, a sua mensagem, localizando também a sua cidade, para que você possa ter a sua mensagem também aí passando, né, no rodapé do seu televisor. E o nosso WhatsApp, 998-15-9990, 998-15-9990. Importante que você compartilhe o nosso programa também e para mais pessoas aí acompanhem o nosso Dois Toques, mas toda a programação da nossa RDC TV, para que mais pessoas conheçam aí a nossa emissora, que estamos há pouco mais de um mês no ar. Algumas perguntas aqui, pergunta ao Pedro Pelaipe. O Vasco tinha preparado o atacante Maxi Lopes para estrear contra a LDU pela Sul-Americana, mas supostamente esqueceram de escrever ele no BID. O que está acontecendo com o Vasco? Olha, já tinha saído, né? Não, nem, porque se eu tivesse no Vasco não teria contratado o Maxi Lopes. O jogador chegou com 10 quilos a mais e faz 4 meses que não joga. Mas aqui no Grêmio ele foi um xodozinho, hein? Aqui falou castelhano, claro. Falou castelhano aqui, o jogador da base do Grêmio não tem chance, é assim, entendeu? Mas é um jogador que fez 100 gols, 111 gols em 17 anos de carreira, tu faz a média aí, um goleador, exímio goleador. Quero te fazer uma pergunta de curioso. Agora, a semana não foi boa para o futebol brasileiro. Na Sul-Americana, o Atlético representou bem, o Paranaense foi lá e ganhou 4-0 do Peñarol. Um treinador gaúcho, né? Thiago... que foi do Veranópolis. Thiago Largue. Nunes. Não, Thiago Nunes. Largue. Não, Largue é do Atlético Mineiro. Thiago Largue. O do Atlético Paranaense é Thiago Nunes. Como é que é o nome do transição do Grêmio? Thiago? Esse é o Thiago que era do São José. Thiago? Bom. Aquele que teve problema que faça. São José com o Falcão, foi auxiliar do Falcão. Tá no Grêmio agora? Tá no Grêmio. Não, ele vai ser o substituto do... Ele será o substituto do Renato ano que vem. Time de transição. Tá brincando? Tá acabando com o Renato? Olha aqui, ó. Ele está sendo... O presidente do Grêmio disse o seguinte, ele está preparando uma transição para o futebol profissional do Grêmio ano que vem. Trouxe um treinador, o Thiago, puxa vida, que é o representante dele, é o Gauchinho. Ele esteve no São José com o Gauchinho. É verdade. Ele teve com o Falcão também no esporte. Então, está pronto o caminho. E ele acompanha o Renato diariamente, exatamente para saber o que o Renato faz. Não sabia disso. Então, o presidente já disse que está preparando a transição.
Pra mim... O presidente disse isso? Disse. Pra mim, pingo é letra. Esses negócios assim, não precisa dizer duas vezes pra eu perceber o que vai... Agora, esse treinador do Atlético Paranaense... É Thiago Nunes. É Thiago Nunes. Ele trabalhou no Grêmio, na base do Juventude, no profissional do Veranópolis no ano passado. O Tite estará acompanhando, ele e o Kleber Xavier, o jogo Inter e Fluminense na próxima segunda-feira no Maracanã, né? E a observação é exatamente em cima do Pedro e do Rodrigo Dourado, né? Que é o capitão colorado hoje, que hoje ele exerce a função... O Rodrigo Dourado. Mas essa é a informação. Tem uma coisa errada. Não pode estar certo isso aí. Mas essa é a informação, Darcy. Não, tudo bem. O Rodrigo Dourado foi jogador de seleção olímpica. Foi, tu acabou de dizer aqui no começo. Mas jogou jogos. Tu acabou de dizer aqui no começo aqui nós lembramos no Forlan que tinha sido o melhor jogador da Copa 2 anos depois. Chegou aqui, eu ainda acho que o Dourado teve vai crescer, vai desenvolver mais ainda. Mas é um belo jogador. E o Internacional joga hoje no esquema esse, 4-1-4-1, né? Que é o esquema da seleção brasileira. Não dá, velho, não dá. Bom, mas brincadeira aí, mas não dá. Acho que é um jogador que vai crescer mais ainda. Mas essa é a informação, foi dado como informação. Sim, correto. Bom, o Grêmio não terá os titulares, né? Principalmente, mas a preocupação do Grêmio que era em relação aí ao Everton e o Luan, jogadores que estão confirmadíssimos para o jogo da próxima meio de semana contra Confirmados o Flamengo. por quem? Confirmados pelo próprio Grêmio, que os jogadores estarão em condições à disposição. Departamento médico. A não ser que o Renato não queira. Não vamos. Não. Tô falando, se está em condições, o Renato escala. Temos a definição de que estarão em condições na quarta-feira os dois atletas. Para jogar os 90 minutos. Não me venha para entrar e sair aos 10. 90 minutos de condição. Vamos ver um vídeo interessante. Até porque o jogo vai ser intenso. Vamos ver um vídeo interessante. Agora, sempre a novidade, a apresentação, né, dos jogadores no futebol europeu, né? Mas essa apresentação foi muito bem bolada, o pessoal lá do Vila Real, essa semana, quando apresentou o Santi Cazorla, né? A contratação do clube. O apelido dele é Mágico. Mágico, né? O Mágico. Vamos ver? Vamos dar uma olhada aí, como é que foi? China queremos retirar la tela que cobrís. afició vol. Així tenim a un dels millors jugadors, el Toi Bonatros, Santi Cazorla. Benvingut a la teva casa. Porta la primera afició, en veu de rebre a un dels millors jugadors que ha pisat i ha xapat este escenari, Santi Cazorla. Muito legal. Sensacional, uma ação de marketing extremamente que ação de marketing, né? Espetacular mesmo. Olha, e eles estão criando isso aí, cada um se querendo superar em relação à apresentação. Aqui no Rio Grande do Sul, se tirar o aeroporto, estamos ferrados. Mas o apelido desse jogador é mágico. É mágico, Bom, falando em lotar aeroporto, certamente terça-feira, na chegada do Guerreiro, o aeroporto Salgado Filho estará lotado pelo torcedor, que está preparando uma grande festa aí para receber aí o seu novo reforço. Bom, e o aeroporto nosso está realmente é bem amplo, está pronto para receber bastante público lá, entendeu? Tem muita crítica da atual gestão em discussões dentro do Conselho Deliberativo, principalmente do vice-presidente de futebol, Roberto Melo, dizendo que nunca faria contratação de lotar aeroporto. Pois é. Nunca diga dessa água não beberei. Ponto final. Deixa eu mandar um abraço pro Gilberto Jasper, que está nos acompanhando aqui. Então, jornalista Gilberto Jasper. Um abraço para ele. Bom, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Gascaria mais perto do Grande Sul, referência nacional. E esquecendo que terça, quarta e quinta, aos domingos, a promoção também lá no Barranquinho. Aí você escolhe, né? Agora eu vou para lá em qualquer lugar, como eu queira, São Mota, Avenida Ipiranga 7110, lá que você quer chegar. Agora, lá tem Kia e tem Lifan. Você escolhe a marca que tá super bem aí, né? Você escolhe a marca que está super bem com qualquer uma delas lá. Então passe na Kia São Mota, Avenida Ipiranga 7110. Agora, final de semana, você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para um teatro, não quer saber de estacionamento. Aí você tem teletaxi. Tá aí o telefone, mas não peça pelo aplicativo.
Se você não tem um aplicativo, é Teletaxi Capital. Baixe e peça pelo aplicativo do Teletaxi que você tenha segurança de andar no Teletaxi. Se você vai para longe, vai voar alto... Qual é o aplicativo do Teletaxi? Teletaxi Capital. Teletaxi Capital. Já baixa aí, Pelado. Já baixa, não tem, já baixa. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Obrigado, Pelado. Obrigado, Luciano. Obrigado, Darcy. Na sequência aí, vem os nossos demais programas que você acompanha. Nós voltamos segunda-feira desejando a todos vocês um grande, extraordinário final de semana. Um abraço a todos os pais, E um abraço aos papais. É verdade, é verdade. Chegamos assim, ó. Desculpa eu fazer essa... Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.